Olá, meus amigos, a gente está de volta aqui com mais uma dica do Cacau. Hoje a pergunta vem lá de Manaus, da Marileia Seixas. Ela pergunta: tenho dificuldades com fotografias noturnas. Ainda não entendi bem a combinação ISO, abertura e velocidade, que é o diafragma e o obturador. Veja bem, Marileia, essa é a maior dúvida, assim, vamos dizer assim, é a engrenagem da fotografia, é a base de tudo, né? Então essa é a maior dúvida de todos os fotógrafos que estão começando na fotografia. Como dominar o diafragma, obturador e ISO? Eu poderia falar aqui a manhã inteira sobre esse assunto. É um assunto que tem muitas nuances, tem muitos detalhes, mas hoje eu vou te dar 3 dicas, tá? Para você fotografar à noite. Mas é importante lembrar que essas dicas que eu vou dar, ela não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo porque não existe. Cada luz é diferente. É o que eu sempre falo. Toda fotografia a gente vai ter que construir a nossa imagem. Vamos ter que construir nossa imagem, tá? Mas assim, quando eu estou fotografando à noite, geralmente é um lugar assim que não tem, vamos imaginar então um lugar que tem pouca iluminação. Porque às vezes a gente vai para um lugar à noite, mas tem muita luz, um show, uma festa que está bem iluminada, então depende muito, né? A noite é muito amplo esse conceito de noite. Mas assim, geralmente eu aumento o meu ISO, mas esse detalhe é importante a gente entender o seguinte, que tem câmeras que acima de 1250 ela já entra muito ruído, a imagem fica muito suja, aqueles ruídos assim do pixel, eles aparecem muito e não fica uma imagem muito limpa, né? Então você tem que ver até que nível o seu ISO ele pode chegar. Geralmente ali 1250, a maioria das câmeras aguenta, mas você pode chegar até 1600 e tem câmeras que fotografam facilmente até 3200. Eu muito raramente fotografo acima de 3200 ISO. Muito raro, quase que impossível. O máximo que eu chego é 3200, na grande maioria das vezes, 99% dos casos. E mesmo assim, 3200 eu também muito raramente chego. A média que eu trabalho à noite é 1250 e 1600. Eu trabalho sempre nessa média aí, beleza? Bom, você aumentou o seu ISO, tá? No modo manual, logicamente, que eu sempre vou estar falando aqui no canal de como você trabalhar no modo manual, tá? Então você aumentou o teu ISO, agora você vai para a tua abertura, beleza? A abertura do teu diafragma. O que você vai fazer? Vai deixar a sua abertura ao máximo, o mais aberta possível, o mais aberta possível. Por que isso? Porque quanto mais aberto o seu diafragma, mais luz você vai captar do ambiente. Você vai registrar mais luz, tá? Então, logicamente, se você tem, por exemplo, uma câmera do kit, que a maioria das pessoas tem, você abre para 3.5, que geralmente é a abertura maior do diafragma das câmeras do kit, e dali você vai ter uma iluminação muito mais clara. Mas então você abre o teu diafragma ao máximo, geralmente 3.5. Se você tiver uma câmera mais clara, logicamente você vai abrir mais. Se você tiver uma 2.8, uma lente, né, uma lente mais clara, você vai abrir mais, abre 2.8. Se você tiver numa condição de luz extrema, né? Porque fotografar no automático, numa condição de luz perfeita, maravilha, todo mundo fotografa. Agora, fotografar numa condição extrema de luz, ou seja, em condições de pouca luz, em condições de iluminação precária, à noite, por exemplo, já começa a ficar mais complicado. E aí é que você começa a se destacar diante dos outros fotógrafos, é quando você domina essas técnicas. E a terceira dica é você abaixar a tua velocidade ao máximo que você puder. Eu consigo fotografar à noite até com 15 de velocidade, se as pessoas estiverem paradas. Beleza? Esse detalhe é importante. Se as pessoas estiverem paradas, eu baixo o meu obturador para 15, até com 15 eu consigo fotografar, tá? Mas também não é uma receita de bolo.
Isso às vezes dá para fotografar com 15, às vezes não dá, depende muito de muita coisa, tá? Mas se tiver naquela condição extrema de luz, pouquíssima luz, dá para baixar para 15, dá para baixar até mais. Tem situações que eu faço fotografia com 6 de velocidade. Eu vou até mostrar algumas fotografias aqui que eu fiz com 6 de velocidade, com 15, tá? Com 30, que assim, você já tem que estar um pouco mais avançada para dominar a técnica e saber como usar a sua velocidade baixa para 15, para 6. Dá para usar, beleza? Mais na frente eu posso até falar algumas coisas mais detalhadamente em relação a esse assunto. Então essas são as 3 dicas básicas. Com relação ao flash, você pode acessar minha aulinha que eu dei agora esses dias aqui, tá por aí no meu canal, você pode dar uma olhada lá, que eu falo como você utilizar o flash da melhor forma. Na verdade, uma das formas que a gente pode utilizar o flash. Beleza? Então essas são as 3 dicas, tipo, básicas, né? É importante lembrar que não é uma receita de bolo, e aí devagarinho você vai pegando, treinando e aprendendo, vendo as dicas do Cacau e aprendendo mais ainda, beleza? Então, isso aí, grato por sua participação. Se lembrem, meu povo, por favor, curtir meu canal, de compartilhar e se inscrever no meu canal, beleza? E bate o sininho lá para poder receber as notificações também. Valeu? Grato. Isso aí. Fica com Deus.